O cheiro de jasmim e flor de laranjeira grudava na minha pele como uma mentira que eu não conseguia lavar. Alguém tinha borrifado aquilo em mim horas atrás. Ou talvez minutos. Eu não sabia mais dizer. O tempo tinha ficado elástico naquela prisão de pedras bonitas que chamavam de suíte nupcial, se esticando e comprimindo até eu ficar tonta. Meus dedos tremiam enquanto eu passava pelas miçangas do vestido de noiva que tinham me forçado a vestir. Cada cristal capturando a luz da tarde que entrava pelas cortinas finas. O vestido era lindo, comprado por pessoas que não olham preços em etiquetas, mas parecia uma mortalha. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio da janela, observando o jardim lá embaixo, onde homens de terno escuro se moviam como peças de xadrez sobre o gramado perfeitamente aparado. Segurança, guardas, qualquer nome bonito que quisessem dar para as correntes humanas me mantendo ali. Minha respiração embaçou a janela, obscurecendo minha vista do mundo de onde eu tinha sido arrancada apenas 3 dias atrás. 3 dias desde que Marco tinha invadido nosso apartamento pequeno em cima da padaria, o rosto pálido como a morte, gaguejando sobre dinheiro que devia e gente que não perdoava dívidas. 3 dias desde que meu pai bondoso e tolo, tinha tentado negociar com homens que falavam em silêncio frio e carregavam armas debaixo de paletós caros. 3 dias desde que decidiram que eu pagaria pela burrice do meu irmão com minha vida, ou o que sobrasse dela depois de hoje. Senhorita Sofia, está na hora. A voz pertencia a uma mulher mais velha, cabelos grisalhos e olhos sem compaixão. Ela tinha sido designada para mim como uma carcereira para um prisioneiro, garantindo que eu não fugisse, não gritasse, não fizesse nada que pudesse envergonhar o homem com quem eu estava prestes a me casar. Um homem que eu nunca tinha visto. Um homem cujo nome as pessoas sussurravam com reverência e terror em doses iguais. Rafael Santos. Só de pensar no nome meu estômago se revirava. Eu tinha ouvido as histórias, claro. Todo mundo no nosso bairro tinha. O jovem rei do submundo, chamavam ele. Com 32 anos já comandava um império construído em medo e sangue. Diziam que ele era implacável, que tinha assumido o controle das operações da família aos 26, depois do assassinato do pai, consolidando o poder com uma brutalidade que fazia chefes mais velhos e estabelecidos caírem na linha ou caírem em silêncio permanente. Diziam que ele era bonito também, do jeito que uma lâmina é bonita. Afiado, frio, mortal. Preciso de 1 minuto, sussurrei, minha voz mal audível. A expressão da mulher não mudou. Você teve 3 dias de minutos. Os convidados estão sentados. O padre está esperando. Senhor Santos não aprecia atrasos. Senhor Santos. Como se chamar ele assim o tornasse civilizado, tornasse essa transação algo além do que era. Um acordo de negócio selado com minha rendição. Me virei da janela, pegando meu reflexo no espelho de corpo inteiro. A mulher me olhando de volta parecia o fantasma de alguém que eu conhecia. O vestido me transformava em algo etéreo e intocável, tudo seda marfim e renda delicada. Tinham prendido meu cabelo escuro num penteado elaborado que eu nunca conseguiria fazer sozinha, deixando alguns cachos soltos emoldurando meu rosto. O véu, camadas e camadas de tule, esperava numa cadeira próxima, pronto para completar minha transformação em quem quer que Rafael Santos esperasse que sua noiva fosse. O véu, a mulher disse, se aproximando com ele. Senhor. Santos pediu especificamente o estilo tradicional. Cobertura completa. Claro que pediu. Por que ele ia querer ver o rosto da mulher que estava comprando? Eu era só mais um bem, mais uma propriedade para adicionar à coleção dele. Meu estômago se revirou de novo, dessa vez com algo mais escuro que medo. Raiva, talvez. Ou luto pela vida que eu nunca ia ter. A mulher posicionou o véu sobre minha cabeça, e meu mundo se estreitou para um filtro suave e nebuloso. Tudo ficou onírico, distante. Talvez fosse melhor assim. Talvez eu pudesse fingir que isso não estava acontecendo, que eu não estava caminhando em direção a um futuro que parecia morte por 1000 cortes. Seu buquê.
Ela enfiou rosas brancas nas minhas mãos. A fragrância se misturou com o jasmim na minha pele, enjoativo e avassalador. Um dos espinhos tinha sido esquecido no embrulho e picou meu polegar através da fita de cetim. Uma gotinha de sangue brotou, vermelha contra a pele pálida. Fiquei olhando, fascinada por essa pequena prova de que eu ainda era real, ainda humana, ainda capaz de sangrar. A porta se abriu e meu pai estava lá, parecendo 20 anos mais velho que na semana passada. O terno era emprestado, apertado demais nos ombros, e seus olhos não conseguiam encontrar os meus. Culpa irradiava dele como o calor de uma fornalha. Marco tinha desaparecido no dia seguinte à confissão, deixando nosso pai para negociar com monstros em nome dele. Que negociação! Queriam sangue ou dinheiro. Não tínhamos nenhum. Então me levaram. Sofia, meu pai começou, a voz quebrando. Eu sinto tanto. Não, cortei ele, incapaz de suportar qualquer desculpa que ele achasse que poderia absolvê-lo. Só não. Ele ofereceu o braço e eu peguei porque não tinha escolha, porque minhas pernas mal pareciam fortes o suficiente para me carregar. Caminhamos por corredores forrados com mais flores, mais opulência, mais evidência de riqueza tão vasta que podia comprar seres humanos como frutas numa feira. A música começou. Algo clássico e assombroso que eu não reconheci. As portas à frente se abriram, revelando uma capela privada transformada em algo saído de um sonho febril. Velas por todo lado, as chamas projetando sombras dançantes em paredes cobertas de rosas trepadeiras. Os bancos tinham talvez 30 pessoas, todos estranhos, todos assistindo enquanto eu me aproximava da minha execução vestida de noiva. E no altar, de costas para mim, estava uma figura que me fez prender a respiração, apesar de tudo. Mesmo de costas, Rafael Santos irradiava poder. Usava um terno preto talhado tão perfeitamente que parecia uma segunda pele. O cabelo escuro estava penteado de um jeito que parecia sem esforço, mas provavelmente não era. E a postura dele? Pés ligeiramente afastados, ombros para trás. Falava de confiança absoluta. 2 homens o flanqueavam, vestidos de forma idêntica, olhos constantemente escaneando o ambiente. Sua segurança, sempre presente, sempre observando. O aperto do meu pai no meu braço intensificou enquanto caminhávamos pelo corredor. Cada passo parecia caminhar debaixo d'água. Tudo lento e surreal. Eu podia sentir olhos em mim, avaliando, julgando, mas mantive meu olhar fixo na nuca de Rafael, no homem que segurava meu futuro em mãos que eu tinha ouvido dizer que podiam quebrar ossos sem hesitação. Chegamos ao altar, e meu pai praticamente me empurrou para frente antes de recuar para seu assento. Fiquei ali sozinha, o véu ainda obscurecendo minha visão, transformando tudo em suave e borrado. O padre começou a falar, palavras sobre laços sagrados e compromisso eterno que pareciam zombaria sob essas circunstâncias. Rafael ainda não tinha se virado. Ficou rígido, quase entediado, como se toda essa cerimônia fosse apenas mais uma reunião de negócios tediosa. Talvez para ele fosse. Fiquem de frente um para o outro, o padre anunciou. Meu coração martelava tão forte que achei que fosse explodir através do corpete bordado do vestido. Era isso. O momento que eu estava temendo. O momento em que o homem que tinha me comprado finalmente ia olhar o que tinha comprado. Rafael se virou. E mesmo através do véu eu podia vê-lo. Podia ver as linhas afiadas da mandíbula, o nariz aristocrático, os lábios cheios pressionados numa linha neutra. Podia ver como os olhos escuros dele, quase pretos à luz das velas, passaram por mim com uma avaliação fria. Ele era lindo, como tinham dito. Lindo de um jeito que parecia perigoso, como encarar o sol. Alto, provavelmente 1,85 ou 1,58, com ombros largos e um físico magro e musculoso que o terno não conseguia esconder. Tinha um rosto lindo, másculo, mas os olhos eram a pior parte. Eram profundos e vazios ao mesmo tempo, frios, me olhando como se eu fosse um contrato a ser assinado. Nada mais. O padre continuou falando, algo sobre as tradições de desvelar a noiva.
Rafael deu um passo mais perto, cada movimento controlado e deliberado. Ele tinha um cheiro gostoso, forte, e algo mais. Uísque, talvez. Tudo nele gritava poder, controle, perigo. As mãos dele se ergueram em direção ao véu, e eu não pude evitar. Estremeci. Só um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas as mãos dele pararam. Por uma batida de coração ficamos congelados, os dedos dele a centímetros do tule que nos separava. Eu podia sentir o calor irradiando dele, podia sentir a força contida no corpo dele. Tão perto, ele era avassalador, tomando todo o oxigênio no espaço entre nós. Então, ele se moveu de novo, agarrando a borda do véu com dedos longos que eu notei. Mesmo no meu terror, não tinham anéis, exceto um anel sinete pesado na mão direita, gravado com um brasão que eu não conseguia distinguir. Ele ergueu o véu devagar, metodicamente, cada camada se retirando para revelar mais do meu rosto para sua inspeção. O tule se levantou e, de repente, o mundo entrou em foco nítido e terrível. As velas queimavam mais brilhantes, as rosas cheiravam mais fortes, e o rosto de Rafael Santos, a centímetros do meu, ficou cristalino. Vi algo passar por seus traços. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Os olhos dele se arregalaram lentamente. Os lábios se separaram levemente. E a mão dele, ainda segurando o véu, ficou completamente imóvel. Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma. Como se eu fosse algo impossível feito carne diante dele. O silêncio se estendeu, desconfortável e estranho. As pessoas começaram a se mexer nos assentos. O padre pigarreou, mas Rafael não se moveu, não falou. Só continuou me encarando com uma intensidade que fez minha pele formigar de consciência. Rafael, um dos homens ao lado dele, seu padrinho, eu suponho, murmurou baixinho. Um aviso. Ou talvez uma pergunta. Rafael piscou, parecendo voltar a si. Sua expressão se fechou imediatamente, aquela máscara fria batendo de volta no lugar. Mas eu tinha visto. Aquele momento de choque. De algo honesto e desprotegido que ele rapidamente enterrou. Continue, ele disse ao padre, a voz profunda e suave, carregando um sotaque que sugeria criação refinada. Mas havia aço por baixo, uma margem que deixava claro que ele estava acostumado a ser obedecido sem questionamento. O padre hesitou. Então começou os votos. Votos tradicionais de casamento que eu devia repetir, prometendo amar, honrar e obedecer um homem que tinha me comprado como mobília. As palavras tinham gosto de cinzas na minha boca. Mas eu as falei porque que escolha eu tinha? A vida do meu pai dependia disso. Minha própria sobrevivência dependia disso. Quando chegou a hora de Rafael falar seus votos, os olhos dele nunca saíram do meu rosto. Ele recitou as palavras impecavelmente, mas eu mal as ouvi. Estava focada demais em tentar entender o que eu tinha visto naqueles primeiros segundos desguarnecidos. Por que ele tinha me olhado daquele jeito? Como se eu importasse, como se eu fosse mais que apenas uma transação. Que grande mentira! As alianças, o padre pediu. O padrinho trouxe 2 anéis, uma aliança grossa de platina para Rafael, um círculo delicado cravejado de diamantes para mim. Rafael pegou minha mão e o contato enviou eletricidade correndo pelo meu braço. A pele dele era quente, o aperto firme, mas não doloroso. Ele deslizou o anel no meu dedo e notei que a mão dele estava completamente firme, enquanto a minha tremia como uma folha numa tempestade. Minha vez. Peguei o anel dele com dedos trêmulos, quase derrubando antes de conseguir deslizá-lo na mão dele. Ficava certo ali, de alguma forma. Natural. Eu os declaro marido e mulher. O padre anunciou. Pode beijar a noiva. Pânico inundou através de mim. Eu não tinha pensado nessa parte, em ter que beijá-lo, em ter que fingir intimidade com um estranho que tinha me comprado. Rafael deu um passo mais perto, uma mão subindo para conter meu maxilar. O toque era gentil, surpreendentemente.
O polegar dele passou pela minha maçã do rosto num gesto que poderia ter sido terno se eu não soubesse melhor. Ele se inclinou e eu fechei os olhos, incapaz de assistir. Os lábios dele roçaram os meus. Suaves, quentes, mal ali. Um beijo para mostrar, para as testemunhas. Nada mais. Mas bem antes de se afastar, senti ele hesitar. Senti a mão dele apertar levemente no meu maxilar. Senti a respiração dele oscilar contra minha boca. Então ele estava recuando, a mão caindo, sua expressão em branco mais uma vez. A capela explodiu em aplausos educados. Fiquei ali, agora Sofia Santos, pertencendo a um homem que eu não conhecia, presa numa vida que não escolhi. Rafael ofereceu o braço e eu peguei automaticamente. Caminhamos de volta pelo corredor juntos, o corpo dele rígido ao meu lado, minha mão descansando no antebraço dele, sentindo a tensão enrolada sob a jaqueta do terno. As portas se abriram para revelar um carro esperando, uma Mercedes preta com vidros escuros e um motorista parado em atenção. 2 veículos de segurança adicionais eram visíveis além dele. Claro, um homem como Rafael Santos não ia a lugar nenhum sem um exército. Ele me ajudou a entrar no carro com eficiência impessoal, então entrou em seguida. A porta fechou, nos selando num silêncio perfumado de couro. O motorista partiu da capela e assisti pela janela enquanto o único mundo que já conheci desaparecia atrás de nós. Precisamos conversar. A voz de Rafael me fez pular. Me virei para encontrá-lo me observando com o mesmo foco intenso, o corpo dele angulado levemente em minha direção no banco traseiro espaçoso. Sobre o quê? Consegui dizer, orgulhosa de que minha voz não tremesse. Sobre por que você se parece exatamente com a mulher que meu pai ia se casar antes de alguém colocar uma bala na cabeça dele. O mundo inclinou. Minha visão embaçou nas bordas. E a última coisa que vi antes da escuridão me tomar foi a mão de Rafael se estendendo para me pegar enquanto eu caía. Acordei com o cheiro de couro e perfume, minha bochecha pressionada contra algo quente e sólido. Por um momento desorientado, não consegui lembrar onde estava, por que meu corpo parecia pesado e estranho, por que tecido caro farfalhava contra minha pele a cada respiração. Então tudo voltou correndo. O casamento, o véu, o rosto de Rafael quando ele me viu, as palavras dele sobre o pai, sobre alguém que se parecia comigo, sobre balas e morte. Me endireitei bruscamente, percebendo com horror que tinha estado encostada no ombro de Rafael. Ele sentou perfeitamente imóvel ao meu lado, um braço estendido ao longo do banco atrás de mim, não tocando, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. A outra mão segurava um telefone no ouvido, e ele estava falando baixo e controlado, que de alguma forma soava mais perigoso que gritar seria. Não, Paulo, não me importa o que o Romano acha. Dobre a segurança no depósito e mande o Lucas fazer verificação de antecedentes em todos contratados nos últimos 6 meses. Sim, todos. Ele pausou, ouvindo, a mandíbula apertando. Porque o dia do meu casamento parece um tempo excelente para nossos inimigos fazerem um movimento. E eu não vou ser pego despreparado. Ele encerrou a ligação sem dizer tchau, deslizando o telefone no bolso do paletó antes de virar aqueles olhos escuros e avaliadores para mim. Você desmaiou. Percebi. Minha garganta estava seca, minha voz rouca. Onde estamos? Quase em casa. Ele se inclinou para a frente, abriu um pequeno compartimento e pegou uma garrafa de água. Abriu antes de me entregar. O gesto de alguma forma tanto atencioso quanto controlador, cuidando de mim enquanto deixava claro que ele estava no comando até dessa pequena coisa. Peguei a água porque minha garganta ardia, porque recusar seria mesquinho e inútil. O líquido fresco ajudou, mas não conseguiu lavar o medo revestindo meu interior. Estudei ele de canto de olho enquanto bebia. No interior escuro do carro, ele parecia diferente do que no altar. Menos como uma estátua, mais como um homem. Um homem perigoso, sim,
mas ainda carne e sangue. Você disse que me pareço com alguém. Arrisquei, meus dedos apertando a garrafa de água. A noiva do seu pai. A expressão de Rafael não mudou, mas algo piscou em seus olhos. Dor, talvez. Ou raiva cuidadosamente enterrada. Isabela Ferreira. Eles estavam noivos há 18 anos. Eu tinha 14. Ele se mexeu levemente e peguei um vislumbre de um coldre sob o paletó. Claro, ele estava armado. Provavelmente sempre estava. 3 dias antes do casamento, meu pai foi baleado do lado de fora do escritório dele. 5 tiros. Morreu antes da ambulância chegar. A água virou gelo no meu estômago. Sinto muito. É mesmo? O tom dele era neutro, mas havia uma ponta por baixo. Seu irmão roubou R$200 mil de um dos meus clubes. Dinheiro que já estava prometido para outros lugares, para gente que não aceita desculpas. Ele colocou sua família inteira numa posição complicada. Eu sei. As palavras saíram amargas. Acredite, eu sei exatamente o que o Marco fez. Sabe? Rafael se inclinou para a frente, e de repente o banco traseiro espaçoso pareceu minúsculo. Sabe que os romanos queriam as mãos do seu pai pelo desrespeito? Que os castelhanos sugeriram que sua mãe poderia quitar a dívida trabalhando num dos estabelecimentos deles? Entende do que eu salvei todos vocês ao oferecer uma alternativa? Minhas mãos tremiam tanto que a água respingou da garrafa. Uma alternativa? Você me comprou como propriedade. Eu casei com você. A voz dele caiu mais baixa, mais fria. Há uma diferença. Como minha esposa, você é intocável. Protegida. Ninguém no nosso mundo ousaria encostar uma mão em você sem assinar a própria sentença de morte. Que generoso! Não consegui manter o sarcasmo da minha voz, mesmo que cada instinto gritasse para ter cuidado, para não provocar o predador sentado a centímetros de distância. Algo perigoso passou pelo rosto dele. Ele estendeu a mão e eu estremeci, mas ele só pegou a garrafa de água das minhas mãos trêmulas, colocando cuidadosamente no porta-copos. Quando olhou para mim de novo, a expressão tinha mudado para algo que eu não conseguia ler. Deixe uma coisa bem clara, Sofia. Meu nome nos lábios dele enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Não sei por que você se parece tanto com a Isabela. Não sei se é coincidência ou algo mais calculado, mas vou descobrir. Até então, você vai ficar perto, onde eu possa ver você, onde eu possa proteger você de quem quer que possa querer usar essa semelhança contra mim. Me proteger. Ri. O som tingido de histeria. Você é aquele de quem preciso proteção. A mandíbula dele se apertou. Você acha que eu sou o perigo aqui? Não tem ideia do que existe lá fora, querida. Nenhuma ideia do que homens no meu mundo fazem com mulheres vulneráveis que acham que podem usar como vantagem. Ele se inclinou ainda mais perto, invadindo meu espaço completamente. Mas você está prestes a aprender, porque a partir de hoje, você não é só Sofia Rossi, é Sofia Santos. E esse nome vem com inimigos que você nem consegue imaginar. O carro desacelerou, virando por portões de ferro maciços que se abriram automaticamente. Além deles, uma entrada serpenteava por jardins bem cuidados em direção a uma casa que me fez esquecer como respirar. Não era uma casa. Era uma propriedade. 3 andares de pedra clara e janelas infinitas, com alas se estendendo de cada lado de uma entrada central, que apresentava colunas e detalhes arquitetônicos que pertenciam a um museu. É aqui que você mora? A pergunta saiu mal como um sussurro. Onde nós moramos agora? A correção de Rafael parecia uma marca. 40 cômodos, 15 hectares, segurança melhor que a maioria dos prédios do governo. O único lugar nesta cidade onde posso garantir sua segurança. Ou garantir meu aprisionamento, pensei, mas não disse. O carro parou em frente à entrada principal, onde um homem de terno preto imediatamente abriu a porta de Rafael. Outro abriu a minha, oferecendo uma mão para me ajudar a sair. Peguei porque minhas pernas estavam fracas, porque o vestido de noiva dificultava o movimento.
porque tudo sobre esse dia tinha me deixado oca e instável. Rafael contornou o carro, dispensando os homens com um gesto sutil, antes de oferecer o braço. Venha, vou mostrar seu quarto. Vai querer descansar antes do jantar. Meu quarto? Olhei para ele intensamente. Não nosso quarto? Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou aprovação. Achou que eu me forçaria sobre minha noiva relutante? A voz carregava uma ponta de diversão sombria. Posso ser muitas coisas, Sofia, mas jamais faria isso. Você terá seu próprio espaço, seu próprio santuário, se preferir. Não confiei nisso. Não confiei nele. Mas não tinha escolha, exceto pegar seu braço e deixá-lo me guiar pelos degraus de pedra. A porta da frente se abriu antes de chegarmos, segurada por uma mulher de meia idade em traje profissional que me olhou com olhos astutos e avaliadores. Senhora Chen, Rafael disse. Esta é minha esposa, Sofia. Ela vai assumir a gestão da casa. Por favor, certifique-se de que todos os funcionários sejam informados. A expressão da senhora Chen não mudou, mas vi cálculo no olhar dela. Claro, Sr. Santos. Bem-vinda, Sra. Santos. Preparei a suíte da ala leste como o senhor pediu. O interior da casa roubou o pouco de fôlego que me restava. Pisos claros, tetos altíssimos, obras de arte. Uma escadaria maciça curvava até o segundo andar. O corrimão madeira escura polida esculpida com desenhos intrincados. Rafael me guiou escadas acima, a mão dele se instalando na parte baixa das minhas costas. Possessiva, proprietária. Quis sacudir, mas não ousei. Outros funcionários apareciam e desapareciam como fantasmas. Todos eles nos observando com expressões cuidadosamente neutras. Quantas pessoas trabalhavam aqui? Quantos olhos estariam rastreando cada movimento meu? Alcançamos o segundo andar e caminhamos por um corredor forrado com mais arte, mais evidência de riqueza tão vasta que parecia obscena. Finalmente Rafael parou em um conjunto de portas duplas. Ele as empurrou, revelando uma suíte que parecia algo saído de uma revista de luxo. O quarto era enorme, dominado por uma cama de dossel coberta em seda. Janelas do chão ao teto ofereciam vista dos jardins e árvores distantes. Uma área de estar com lareira ocupava um canto. 2 portas adicionais levavam ao que assumi ser banheiro e closet. Seu santuário, Rafael disse, a voz ilegível. O closet foi abastecido com roupas no seu tamanho. O banheiro tem tudo o que você deve precisar. Se precisar de algo mais, aperte 9 no telefone. Alguém vai ajudar. Entrei no quarto devagar, meus saltos clicando em pisos de madeira parcialmente cobertos por tapetes persas. Era lindo. Era minha nova prisão. Onde é seu quarto? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Os lábios de Rafael se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso em alguém menos perigoso. Do outro lado do corredor. Perto o suficiente para proteger você. Longe o suficiente para deixar você respirar. Ele pausou na porta. O jantar é às 8. Senhora. Chen vai mandar alguém para ajudar você a se vestir. Eu posso me vestir sozinha. Tenho certeza de que pode. Os olhos dele viajaram sobre mim devagar, avaliando de um jeito que fez calor subir pelo meu pescoço. Mas você é a esposa de Rafael Santos agora. Aparências importam. Tudo importa. Ele recuou para o corredor. Descanse, Sofia. Você parece exausta. As portas se fecharam e ouvi o clique suave de uma tranca. Corri para a frente, testando a maçaneta. Abriu facilmente. Não trancada, não presa. Mas quando espiei para o corredor, vi um homem de terno escuro posicionado perto das escadas. A postura alerta, o paletó protuberante levemente de um jeito que sugeria uma arma embaixo. Não trancada, só vigiada. Fechei a porta e me apoiei nela. O vestido de noiva de repente parecendo sufocante. Levei a mão para trás, mexendo nos botões, finalmente conseguindo desabotoar o suficiente para deixar o vestido pesado deslizar pelo meu corpo e cair no chão. De pé, só de lingerie, me senti vulnerável e exposta,
apesar de estar sozinha. O banheiro era tão espetacular quanto todo o resto. Liguei o chuveiro, deixando a água esquentar, enquanto pegava minha imagem no espelho. Parecia diferente. A maquiagem estava borrada do desmaio. O penteado cuidadoso se soltando. E meus olhos assombrados, em choque, como alguém que acabou de assistir a própria vida terminar. O chuveiro acenava, prometendo lavar o perfume de jasmim, a sensação das mãos de Rafael no meu rosto, a memória dos lábios dele contra os meus. Entrei debaixo do jato e deixei a água correr quente o suficiente para doer, esfregando minha pele tentando apagar a sensação de ser comprada. Mas nenhuma quantidade de água podia mudar o que tinha acontecido. Eu estava casada, aprisionada num mundo que não entendia. Casada com um homem que olhava para mim como se eu fosse um fantasma, que falava de proteção enquanto mantinha guardas armados do lado de fora da minha porta. Pensei em Isabela Ferreira, a mulher com quem aparentemente me parecia. O que tinha acontecido com ela depois que o pai de Rafael morreu? Ela lamentou? Seguiu em frente? E por que eu me parecia com ela? Era realmente coincidência? Ou havia algo mais sombrio em ação? A água finalmente esfriou, me chocando de volta ao presente. Saí, me envolvendo numa toalha mais macia que qualquer coisa que já toquei. O closet que Rafael tinha mencionado acabou sendo um cômodo em si, forrado com roupas ainda com etiquetas. Vestidos, ternos, roupas casuais, sapatos organizados por estilo e altura. Tudo no meu tamanho como prometido. Tudo escolhido por alguém que sabia exatamente como uma esposa de mafioso devia se vestir. Puxei um vestido preto simples, algo modesto e comum, recusando brincar de boneca na fantasia de quem Rafael esperava que eu fosse. Meu cabelo secou em ondas pelas minhas costas e deixei solto. Outra pequena rebelião. O telefone na mesa de cabeceira mostrava 18h47. Mais de 1 hora até o jantar. Mais de 1 hora para sentar neste quarto lindo e contemplar minha nova realidade. Fui para as janelas, olhando para os jardins. Os jardins eram impressionantes. Rosas, sebes aparadas em formas geométricas, caminhos serpenteando por beleza cuidadosamente cultivada. Na distância, podia ver o muro que cercava a propriedade, coberto com câmeras e sensores. Uma fortaleza, Rafael tinha chamado. Uma prisão, pensei. Movimento chamou minha atenção. Lá embaixo, perto de uma fonte, Rafael estava conversando com 2 homens. Mesmo dessa distância, sua presença comandante era evidente. Tinha trocado o terno por calças escuras e uma camisa branca, mangas enroladas para revelar antebraços marcados com músculos magros. Ele gesticulava enquanto falava, e os 2 homens ouviam com absoluta atenção, um deles fazendo anotações num tablet. Como se sentisse meu olhar, Rafael olhou para cima. Mesmo de 2 andares de distância, senti o impacto daquele olhar. Ele segurou meus olhos por um longo momento. A expressão ilegível, antes de retornar a atenção aos homens. Mas ele soube exatamente onde olhar, como se estivesse consciente de mim observando, como se rastreasse minha presença mesmo quando achei que estava desapercebida. Uma batida na porta me fez pular. Senhora Santos. Uma voz feminina jovem, hesitante. Senhor Santos pediu que eu ajudasse você a se preparar para o jantar. Abri a porta para encontrar uma garota talvez de 23 anos com olhos gentis e mãos nervosas. Sou Maria, ela disse. Vou ajudar você. Posso entrar? Que escolha eu tinha? Recuei, deixando ela entrar. Ela se moveu para o closet com eficiência prática, emergindo com um vestido diferente. Borgonha profundo, elegante, mas não abertamente sexy, com um decote que sugeria sofisticação sem revelar demais. Senhor Santos escolheu este, Maria disse suavemente. Ele disse que combinaria com você. Claro que ele tinha. Claro que estava controlando até isso. Quis recusar. Insistir no vestido preto que escolhi. Mas algo na expressão ansiosa de Maria me parou. Ela estava só seguindo ordens, só tentando sobreviver neste mundo como eu. Deixei ela me ajudar a vestir. Caiu perfeitamente, contornando minhas curvas sem grudar,
o tecido rico contra minha pele. Ela penteou meu cabelo num twist sofisticado, deixando algumas mechas soltas emoldurando meu rosto. Maquiagem mínima, só o suficiente para parecer polida. Quando terminou, mal me reconheci no espelho. Parecia outra mulher, intocável, como se pertencesse a este mundo de riqueza e perigo. Linda, Maria sussurrou. Sr. Santos ficará satisfeito. Não me importava em agradar Rafael Santos, mas estava aprendendo que nesta nova vida, o que eu queria importava muito pouco. Maria me guiou de volta a escada abaixo para uma sala de jantar formal, onde uma mesa posta para dois esperava sob um lustre digno de realeza. Rafael estava junto à janela, um copo do que parecia ser uísque na mão. Ele se virou quando entrei e algo brilhou em seus olhos. Apreciação, posse, algo mais escuro que não consegui nomear. Você está perfeita, ele disse, se movendo em minha direção com graça predatória. Pegou minha mão, levantou aos lábios e pressionou um beijo em meus nós dos dedos que pareceu uma marca. Vamos comer, esposa? Rafael puxou a cadeira para eu sentar. Sentei porque recusar seria infantil. Porque estava aprendendo a escolher minhas batalhas neste novo mundo, onde tudo parecia um teste para o qual eu não tinha estudado. Ele se acomodou à minha frente, os movimentos fluidos e controlados. Notei como mesmo aqui, na própria casa, na própria mesa, ele se posicionou com as costas para a parede, olhos na porta, sempre observando, sempre preparado. Funcionários apareceram silenciosamente, colocando pratos diante de nós, com o tipo de precisão que falava de treinamento extensivo. A comida parecia arte, arranjos delicados de ingredientes que não consegui todos identificar. Tudo perfeitamente composto, bem diferente da massa e pão simples com que cresci comendo. Você não está comendo. A observação de Rafael não era uma pergunta. Peguei meu garfo, mexi a comida no prato. Não estou com fome. Você desmaiou mais cedo. Precisa comer. Ele cortou sua própria refeição com movimentos eficientes, mas notei que observava a mim mais que a comida. Experimente o risoto. O chefe Marcos é excepcional. Outro Marcos. As palavras saíram amargas. Parece ser um nome popular no seu mundo. Os lábios dele se curvaram levemente. Seu irmão fez escolhas ruins, Sofia. Mas ele é família. Isso significa algo. Mesmo no meu mundo. Especialmente no meu mundo. Família. Larguei o garfo, incapaz de fingir mais. Você não sabe nada sobre minha família. Sobre como era crescer em cima de uma padaria, farinha no cabelo, vivendo de salário em salário, mas felizes. Realmente felizes. A expressão de Rafael endureceu. Você acha que dinheiro é o que me define? O que define isso? Ele gesticulou ao redor do cômodo opulento. Isso é segurança, proteção, poder para manter o que é meu a salvo daqueles que tomariam. E agora eu sou sua. A pergunta pairou entre nós como uma lâmina. Mais uma posse para proteger. Ele largou o próprio garfo, os olhos escuros travando nos meus com uma intensidade que me tirou o fôlego. Você se tornou minha no momento em que caminhou por aquele corredor. No momento em que coloquei aquele anel no seu dedo. Sim, Sofia, você é minha agora. E eu protejo o que é meu com tudo que tenho. Algo no tom dele, possessivo, absoluto, enviou calor subindo pela minha espinha. Não medo exatamente, embora estivesse lá também. Algo mais confuso. E Isabela? Forcei as palavras para fora, precisando entender, precisando que algo fizesse sentido nesta situação impossível. Queria saber mais sobre ela, já que você diz que somos tão parecidas. Rafael me estudou por um longo momento, os dedos tamborilando uma vez contra a mesa. O primeiro gesto inquieto que vi dele. Finalmente, alcançou seu uísque, tomou um gole lento e se recostou na cadeira. Isabela Ferreira tinha 26 anos quando meu pai a conheceu. Linda, inteligente, de uma família respeitável sem conexões com nosso mundo. Ele tinha 48, viúvo há 3 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 11.
Ele pausou, algo doloroso piscando em seus traços. Ele se apaixonou perdidamente por ela. Completamente. Nunca o vi assim, nem com minha mãe. Ele foi transformado. Me peguei me inclinando para a frente apesar da intenção de permanecer distante. O que aconteceu com ela? Depois que seu pai morreu? Ela desapareceu. A mandíbula dele se apertou. No dia seguinte ao funeral, tinha sumido. Sem bilhete, sem explicação. A família dela alegou não fazer ideia de onde tinha ido. Cada recurso que tinha, mesmo aos 14 anos, usei para tentar encontrá-la. Nada. Foi como se nunca tivesse existido. Talvez estivesse de luto, sugeri. Ou talvez estivesse envolvida. As palavras saíram afiadas, tingidas de dor antiga. Talvez soubesse o que estava vindo. Talvez fizesse parte. A implicação pairou pesada no ar. Você acha que ela ajudou a matar seu pai? Não sei o que pensar. Ele esvaziou o uísque. Colocou o copo com precisão controlada. Há por 18 anos procurei respostas, por ela. E então você desce aquele corredor e é como ver um fantasma. Como se o universo estivesse jogando algum jogo doentio. Toquei meu rosto inconscientemente. Não sou ela. Sou só eu. Sofia Rossi. Ninguém importante. Sofia Santos. Ele corrigiu, a voz caindo mais baixa. E você é importante porque eu digo que é. Porque você é minha esposa. Porque... Ele parou, parecendo se pegar. Porque preciso entender essa conexão. Um funcionário entrou para limpar nossos pratos mal tocados e o momento se quebrou. Rafael se levantou. Tem algo que quero mostrar a você. Todo o instinto gritou para não segui-lo mais fundo nesta casa, mais fundo no mundo dele. Mas a curiosidade venceu a cautela. Me levantei, deixando ele me guiar por corredores que não tinha visto antes, passando cômodos cujo propósito não conseguia nem adivinhar, até chegarmos a uma porta que requeria tanto chave quanto leitura de digital para abrir. O cômodo além roubou meu fôlego. Era um escritório, mas diferente de qualquer que vira antes. Uma parede estava inteiramente coberta com informação. Fotos, documentos, mapas, barbantes conectando várias peças como a obsessão de algum detetive materializada. E no centro de tudo, estava uma fotografia de uma mulher que poderia ter sido minha gêmea. Caminhei em direção a ela devagar, minhas pernas parecendo desconectadas do meu corpo. Isabela Ferreira me encarava de volta da foto, e era como olhar num espelho através do tempo. Mesmo cabelo escuro, mesma estrutura óssea, mesmos lábios cheios e olhos grandes. A semelhança era estranha, impossível, aterrorizante. Agora entende? A voz de Rafael veio diretamente atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração no meu pescoço. Por que não pude simplesmente ignorar a dívida do seu irmão? Por que tive que ter você perto, onde pudesse observar você, estudar você, descobrir o que isso significa? Girei para encará-lo, encontrando-o muito mais perto do que esperava. Não sou parte de nenhuma conspiração, nem sabia que seu pai existia até 3 dias atrás. Não sabia? Ele estendeu a mão, os dedos pegando uma mecha do meu cabelo que tinha escapado das presilhas. Ou é só o que quer que eu acredite? Isso é loucura. Tentei recuar, mas a parede de informação estava atrás de mim. Você está vendo conexões que não existem porque quer respostas tão desesperadamente que vai encontrá-las em qualquer lugar. A mão dele se moveu do meu cabelo para meu maxilar, inclinando meu rosto para o dele. Então explique. Explique como você se parece exatamente com a mulher que desapareceu depois do assassinato do meu pai. Explique a coincidência. Como poderia? Frustração e medo fizeram minha voz tremer. Não sei nada sobre Isabela Ferreira. Meus pais se conheceram em Nápoles há 30 anos. Se mudaram para cá antes de eu nascer. Somos ninguém, Rafael. Só pessoas comuns que foram envolvidas na burrice do meu irmão. Ele estudou meu rosto como se pudesse ler verdade nas linhas dele, o polegar passando pela minha maçã do rosto naquele mesmo gesto da capela. Você está apavorada agora mesmo.
Consigo sentir você tremendo. Mas não está mentindo, a menos que seja a melhor atriz que já encontrei. Não estou mentindo. Segurei o olhar dele mesmo que parecesse encarar uma fornalha. Sou só a filha de um padeiro que foi vendida para pagar uma dívida. Algo mudou na expressão dele. Raiva, talvez. Ou frustração. A mão dele caiu do meu rosto e ele se virou, se movendo para uma mesa coberta com mais arquivos. A história da sua família. De onde eram seus pais originalmente? Minha mãe era de Nápoles, como disse. Meu pai de algum lugar menor, acho. Ele nunca falou muito sobre isso. Envolvi meus braços ao redor de mim, sentindo frio apesar do calor do cômodo. Por que isso importa? Por que tudo importa? Ele puxou um arquivo, folheou páginas. Ferreira era o sobrenome de solteira da Isabela. A família dela era da região de Campânia, pequena vila de pescadores. Ele olhou intensamente. De onde você disse que seu pai era? Gelo se formou nas minhas veias. Eu não sei exatamente. Algum lugar pequeno, perto da costa, talvez. Os olhos de Rafael se estreitaram. O nome completo do seu pai? Antônio Rossi. Mãe? Lúcia Rossi. Nome de solteira Silva. Ele fez uma anotação, a mente claramente trabalhando através de possibilidades que eu não conseguia acompanhar. Vou mandar alguém investigar. Se há uma conexão, vou encontrar. E se não houver? Se isso realmente for só uma coincidência bizarra? Ele se moveu em minha direção de novo, cada passo deliberado. Então terei me casado com uma mulher linda que se parece com o amor perdido do meu pai, e vou ter que descobrir o que fazer sobre isso. O jeito que ele disse linda enviou calor involuntário pelo meu peito. Tentei focar no perigo, na possessividade, em tudo de errado sobre essa situação. Mas parada em seu santuário privado, cercada por 18 anos de sua obsessão, vi algo que não esperava. Dor. Dor profunda e não resolvida, que o tinha moldado neste homem duro e controlado, que não confiava em nada e ninguém. Quantos anos você tinha quando ele morreu? Perguntei suavemente. Você disse 14. A expressão dele se fechou. Isso não é relevante. É sim. Dei um passo hesitante mais perto. Você era só uma criança. Perdeu sua mãe aos 11, seu pai aos 14. Isso é... Chega. A palavra estralou como um chicote. Meu passado não está em discussão. O que importa é o presente. O que importa é manter você segura, enquanto descubro o que essa semelhança significa. Segura de quê? Você continua dizendo isso, mas... Um telefone vibrou. Não o do bolso dele, mas um na mesa. Um telefone vermelho que parecia de alguma forma mais sério que os outros. Rafael se moveu para ele imediatamente, toda sua postura mudando para algo mais duro, mais perigoso. Fala, ele disse sem preâmbulo. Então o rosto dele ficou completamente em branco. Uma pausa. Quantos? Outra pausa, mais longa dessa vez. Tranque o complexo. Ninguém entra ou sai sem minha autorização explícita. Estarei lá em 20 minutos. Ele encerrou a ligação e se virou para mim, os olhos frios de um jeito que me fez entender por que as pessoas o temiam. Estamos movendo você para a sala segura. O quê? Por quê? Porque alguém acabou de tentar atacar um dos meus depósitos. Porque falharam, o que significa que estarão procurando alvos mais fáceis. Porque até eu saber quem e por quê, você é a peça mais vulnerável no tabuleiro. Ele já estava se movendo, a mão agarrando meu cotovelo, me puxando em direção à porta. 2 homens apareceram do nada, nos flanqueando. Paulo, leve a senhora Santos para a sala segura. Fique com ela. Ninguém entra. Ninguém sai até eu dar o sinal. Sim, chefe. Rafael. Tentei de novo, medo deixando minha voz afiada. Ele parou abruptamente, se virando para enquadrar meu rosto com ambas as mãos. Sei que está assustada. Sei que não confia em mim. Mas agora mesmo, sua vida pode depender de fazer o que digo. Consegue fazer isso? Olhei em seus olhos, vendo a urgência ali, a violência mal controlada enrolada sob sua pele.
O que quer que estivesse acontecendo era sério. Mortalmente sério. Sim, sussurrei. Algo piscou em seu rosto. Alívio, talvez. Ou aprovação. Ele pressionou um beijo duro e rápido na minha testa. Boa menina. Vá com o Paulo. Virei buscar você quando for seguro. Então ele tinha ido, se movendo pelo corredor com propósito letal, já no telefone, já emitindo ordens naquela voz fria e comandante. Paulo gesticulou em direção a um corredor diferente. Por aqui, Sra. Santos. Venha rápido, por favor. Segui porque não tinha escolha, minha mente correndo. Um ataque nas operações de Rafael. Isso significava que eu estava em perigo também? Ou era sobre algo totalmente diferente? Descemos escadas que não sabia que existiam, descendo até chegarmos a uma porta reforçada que requeria múltiplas medidas de segurança para abrir. Além dela estava um cômodo que parecia um bunker de luxo. Móveis confortáveis, suprimentos, monitores mostrando várias vistas da propriedade. Estará segura aqui, Paulo disse, o tom quase gentil. Senhor, Santos mandou construir especificamente para proteger o que importa mais. Não vai deixar nada acontecer com você. Você parece certo disso. Trabalho para ele há 12 anos, senhora. Nunca o vi se importar com algo do jeito que... Paulo parou, parecendo perceber que estava dizendo demais. Está segura aqui. É o que importa. Mas quando a porta pesada se selou, quando me vi sozinha nesta fortaleza subterrânea, não consegui evitar a sensação de que segura era relativo. Segura de ameaças externas, talvez. Mas e a ameaça do próprio homem? O homem perigoso e obcecado que tinha se casado comigo por razões que ainda não entendia completamente? Afundei no sofá, minhas pernas finalmente cedendo, e olhei para os monitores. Um mostrava Rafael no que parecia uma garagem, cercado por pelo menos uma dúzia de homens armados, todos claramente se preparando para algo. Mesmo através do feed granulado da câmera, sua autoridade era absoluta. Ele gesticulava e homens se moviam. Ele falava e eles ouviam. Um rei comandando seu exército. Meu marido, meu protetor. E em algum lugar lá fora, alguém queria machucá-lo. O que significava que podiam querer me machucar também. Envolvi meus braços ao redor de mim e tentei não pensar na mulher na fotografia lá em cima. A mulher cujo rosto eu usava como uma máscara que não conseguia remover. A mulher que tinha desaparecido 18 anos atrás, deixando para trás perguntas que tinham moldado Rafael Santos no homem que se tornou. O que tinha acontecido com Isabela Ferreira? E por que tinha a sensação terrível de que descobrir poderia destruir qualquer segurança frágil que tinha conseguido construir ao redor de mim? Os monitores mostravam Rafael subindo numa SUV, flanqueado por sua segurança. O veículo partiu, desaparecendo por portões que se fecharam atrás dele como mandíbulas. Ele tinha ido, me deixando trancada nesta linda sala de guerra, me perguntando se ele voltaria, me perguntando o que faria se não voltasse. 3 horas passaram como 3 anos naquele cômodo subterrâneo. Observei os monitores obsessivamente, rastreando o movimento pela propriedade, vendo guardas patrulharem frequentemente, pegando vislumbres de funcionários se movendo pela casa com eficiência nervosa. Mas nenhum sinal de Rafael. Nenhuma palavra sobre o que estava acontecendo além desses muros. Tentei a porta 2 vezes, trancada por fora, como esperava. O telefone na parede conectava apenas ao Paulo, que me garantiu em tons pacientes que estava tudo bem, que o Sr. Santos retornaria em breve, que eu deveria tentar descansar. Descansar? Como se eu pudesse dormir enquanto meu marido, essa palavra ainda parecia estranha, estava lá fora fazendo sabe Deus o quê em resposta a um ataque em seu império. Perto da meia-noite, finalmente desisti de andar de um lado para o outro e me enrolei no sofá de couro, puxando um cobertor sobre mim. Os monitores continuavam sua vigilância silenciosa, lançando luz piscante pelo cômodo. Disse a mim mesma que só fecharia os olhos por um momento. Só descansaria eles, mas não dormiria. O som da porta abrindo me acordou sobressaltada.
Sentei, desorientada, meu coração martelando. Rafael estava na entrada, e minha respiração prendeu ao vê-lo. A camisa branca estava salpicada com algo escuro. Sangue. Percebi com horror. Seus nós dos dedos estavam machucados e sangrando. Um corte ao longo da mandíbula tinha sido limpo, mas não enfaixado. Ele parecia que tinha caminhado pelo vale e arrastado algo de volta com ele. Você está machucado. As palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las. Antes que pudesse lembrar que não era para me importar. Não estou. A voz dele estava mais rouca que o normal, tingida de exaustão. Me levantei, o cobertor caindo, cada instinto guerreando entre medo e algo mais. Preocupação, talvez. Ou aquele calor traiçoeiro que faiscava sempre que ele estava perto. O que aconteceu? Nada com que você precise se preocupar. Está resolvido. Ele se moveu para dentro do cômodo e notei a leve falha no andar dele, o jeito que favorecia o lado esquerdo. Podemos voltar para cima agora. A ameaça foi neutralizada. Neutralizada. Uma palavra clínica para o que estava imaginando não ter sido uma solução clínica. Você quer detalhes? Algo muito escuro para ser chamado de sorriso tocou seus lábios. Quer saber quantos homens tive que machucar essa noite para manter você segura? Quer ouvir sobre ossos quebrando e sangue derramando? Não. A resposta saiu menor que pretendia. Mas quero saber se essa é minha vida agora. Trancada em cômodos subterrâneos enquanto você sai e comete violência em meu nome. Ele se moveu mais perto, cada passo deliberado apesar da dor óbvia. Essa é a vida em que você se casou. Isso é o que significa ser minha esposa. Há inimigos, Sofia. Sempre gente que adoraria nada mais que me machucar pegando o que é meu. Não sou uma coisa para ser pega. Não. Ele estava bem na minha frente agora, me dominando. Sua presença avassaladora. Você é minha esposa, minha responsabilidade, e queimarei esta cidade inteira até o chão antes de deixar alguém tocar em você. A intensidade na voz dele, nos olhos dele, roubou o meu fôlego. Isso não era só sobre proteção ou posse. Havia algo honesto ali. Algo que me assustava mais que qualquer ameaça de inimigos externos. Seus dedos estão sangrando, disse baixinho, tentando quebrar a tensão. Você deveria limpá-los direito. Ele olhou para as mãos como se só agora notasse o dano. Já tive pior. Isso não significa que deveria ignorar. Me movi em direção a um armário que tinha notado mais cedo, encontrando um kit de primeiros socorros dentro. Quando me virei, Rafael estava me observando com uma expressão que não conseguia ler. Sente. Deixe-me ajudar. Você não precisa. Eu sei que não preciso. As palavras saíram mais afiadas que pretendia. Mas eu quero. A mentira veio facilmente. Embora talvez não fosse inteiramente mentira. Talvez só precisasse fazer algo normal, algo humano, para me lembrar que o homem parado diante de mim não era só um monstro, apesar do sangue nas roupas. Ele sentou no sofá e me ajoelhei diante dele, abrindo o kit de primeiros socorros com mãos trêmulas. Seus dedos estavam uma bagunça, pele rachada já começando a roxear. Limpei cuidadosamente com antisséptico, sentindo ele tensionar com a ardência, mas não se afastando. Por que você se casou comigo? A pergunta escapou enquanto trabalhava. De verdade? Se acha que posso estar conectada ao assassinato do seu pai, por que colocar um anel no meu dedo em vez de só... sei lá, me interrogar em algum depósito ou me matar? Porque o casamento protege você de formas que cativeiro não protege. A voz dele estava baixa, rouca. Como minha esposa, você é intocável. Como prisioneira, seria uma vantagem que qualquer um poderia usar contra mim. Desse jeito, você é parte da família, protegida por cada lei e tradição que governa nosso mundo. Passei para a outra mão, limpando o dano ali. E se você descobrir que de alguma forma estou conectada, e então? Os dedos dele se curvaram levemente sob meu toque. Então vou lidar com isso. Quando olhei para cima,
Seus olhos escuros estavam perfurando os meus. Mas até ter prova, até saber com certeza, ele estendeu a mão livre, passando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você é minha esposa. Isso significa algo para mim, mesmo que não signifique para você. Só faz um dia. Minha voz saiu sem fôlego. Você não pode sentir algo por mim. Isso é sobre ela, sobre a Isabela. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Você tem razão. Não conheço você. Mas olho para você e vejo... Ele parou, a mandíbula apertando. Vejo possibilidades, perguntas. Coisas que achei que tinha enterrado 18 anos atrás. Terminei de enfaixar seus dedos, minhas mãos tremendo levemente. Você precisa limpar esse corte na mandíbula também. Sofia, por favor. Precisava que ele parasse de me olhar assim, como se eu fosse tanto a resposta quanto a pergunta, como se eu importasse de formas que iam além de teorias de conspiração e semelhanças com noivas de homens mortos. Ele suspirou, mas inclinou a cabeça, me dando acesso ao corte. Umedeci uma gaze com soro e pressionei gentilmente contra o ferimento, e seus olhos nunca saindo do meu rosto. Você é boa nisso, ele murmurou, bancando a enfermeira. Minha mãe ficava muito doente quando eu era mais nova. Aprendi. A lembrança doía. Tempos mais simples, quando a maior preocupação era se teríamos dinheiro suficiente para remédio, não se meu marido ia voltar para casa coberto de sangue. Me fale sobre ela, sua família. O pedido dele me surpreendeu. Por quê? Porque quero conhecer você. Porque você é minha esposa, e não sei nada sobre você, exceto que tem medo de mim e se parece com um fantasma do meu passado. Sentei nos calcanhares, considerando. Talvez dar a ele pedaços da minha vida comum ajudasse ele a ver que eu era só uma pessoa, não algum peão num jogo antigo. Minha mãe é gentil demais, talvez. Vê o melhor em todos, mesmo quando não merecem. Meu pai trabalha demais. Sempre trabalhou. A padaria está na família dele há 3 gerações. Minha voz prendeu. E o Marco... O Marco era a criança de ouro. Inteligente, charmoso, sempre entrando em encrenca, mas de alguma forma sempre saindo também. Até que não saiu. Seu irmão me roubou por causa de uma dívida de jogo. Rafael disse baixinho. Você sabia que ele tinha um problema? Não. Nenhum de nós sabia. Ele escondeu bem. A amargura tingiu meu tom. Até destruir tudo. Ele não destruiu tudo. A mão de Rafael subiu para conter meu maxilar, me forçando a encontrar seus olhos. Ele mudou as coisas drasticamente, sim. Mas você está viva, Sofia. Sua família está viva. No meu mundo, isso conta para algo. A que custo? Sussurrei. Minha liberdade, meu futuro. Tudo o que achei que minha vida seria. Talvez sua vida sempre fosse para ser mais que uma padaria. O polegar dele traçou meu lábio inferior, o toque enviando eletricidade involuntária através de mim. Talvez isso sempre fosse onde você devesse terminar. Você não acredita em destino. Não acreditava. Sua voz caiu mais baixa, mais íntima. Até levantar aquele véu e ver seu rosto. Até sentir algo que achei que tinha morrido com meu pai 18 anos atrás. Sinos de alerta gritaram na minha cabeça mesmo quando meu corpo se inclinou para o toque dele. Rafael, isso é loucura. Você não pode... Não posso o quê? Ele me puxou para o sofá ao lado dele, perto o suficiente para que eu pudesse sentir sangue e pólvora. E por baixo de tudo, aquele cheiro de sândalo e uísque que estava se tornando perigosamente familiar. Não posso sentir algo pela minha esposa? Não posso querer proteger você? Não posso imaginar manter você mesmo depois que descobrir esse mistério? Me manter. Tentei recuar, mas o braço dele tinha serpenteado ao redor da minha cintura, me segurando no lugar. Como um móvel, um objeto. Como minha. Os olhos dele queimaram nos meus. Há uma diferença. Há? Meu coração martelava contra minhas costelas. Porque de onde estou sentada parece o mesmo.
Ele se inclinou mais perto, a respiração quente contra meus lábios. Então talvez você não esteja prestando atenção. O beijo não foi como o toque casto de lábios no casamento. Isso foi reclamar, possessivo, exigente. A boca dele se moveu contra a minha com uma intensidade que roubou meu fôlego, a mão enroscando no meu cabelo para angular minha cabeça exatamente onde ele queria. Eu deveria ter lutado. Deveria ter o empurrado. Deveria ter lembrado que esse homem tinha me comprado. Era perigoso de formas que nem conseguia compreender. Mas meu corpo tinha outras ideias. Minhas mãos encontraram seus ombros, agarrando o tecido manchado de sangue da camisa dele enquanto o beijava de volta com igual desespero. Era errado e aterrorizante, e de alguma forma exatamente o que precisava depois de horas de medo e incerteza. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos respirando pesado, os olhos dele tendo escurecido quase para preto com desejo, o aperto na minha cintura mais intenso. Isso não muda nada, consegui dizer, minha voz tremendo. Ainda estou aqui contra minha vontade. Você ainda não sabe se pode confiar em mim. Não. Ele pressionou a testa contra a minha. Mas sei que não quero deixar você ir. Sei que o pensamento de alguém machucar você essa noite me tornou capaz de coisas que te horrorizariam. Sei que não tivemos tempo suficiente para sentir assim sobre alguém. Mas aqui estamos. E eu não mando no meu coração. Sentir de que jeito? Precisava que ele dissesse. Precisava ouvir as palavras mesmo que me aterrorizassem. Possessivo. Cada palavra foi pontuada com um beijo suave ao longo da minha mandíbula. Protetor. Obcecado. Como se você fosse a resposta para uma pergunta que estive fazendo por 18 anos, mesmo que não entenda como ainda. Recuei o suficiente para olhá-lo propriamente, vendo além do sangue e violência para o homem por baixo. Danificado, solitário, carregando o luto que o tinha moldado em algo duro e inflexível. E se eu não tiver nenhuma ligação com ela? E se essa semelhança for só coincidência cruel e não houver respostas? Então terei que aprender a viver com as perguntas. A mão dele subiu para enquadrar meu rosto. Mas farei isso com você ao meu lado. Como minha esposa. Como minha. A possessividade deveria ter me deixado com raiva. Deveria ter me feito lutar mais. Mas exaustão e medo e a sequência de adrenalina me deixaram esgotada, incapaz de reunir a energia para resistir. Estou cansada, sussurrei. Tão cansada de ter medo. Algo suavizou na expressão dele. Então deixe-me levar você para a cama. Ele esclareceu, vendo o pânico que deve ter aparecido no meu rosto. Sua cama. Disse que não me jamais forçaria isso a você, mas vou manter você segura, mesmo que isso signifique dormir do lado de fora da sua porta como um cachorro de guarda. A imagem era absurda o suficiente para arrancar uma risada aquosa de mim. O grande Rafael Santos dormindo no chão. Por você? Aparentemente sim. Ele se levantou, me puxando com ele, as mãos gentis apesar da força delas. Venha. Você precisa descansar. Amanhã começaremos a investigar a história da sua família. Ver se há realmente uma conexão com a Isabela ou se é só o universo jogando jogos. Subimos de volta, a mão de Rafael nunca saindo da parte baixa das minhas costas. A casa estava quieta, a maior parte dos funcionários tendo se recolhido. Apenas alguns guardas permaneciam visíveis, os olhos rastreando nosso progresso com distanciamento profissional. Na minha porta, Rafael pausou. Tranque se fizer você se sentir mais segura, mas saiba que estarei bem do outro lado do corredor. Se precisar de algo, qualquer coisa, me chame. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Por que você se importa tanto? Ele me estudou por um longo momento, algo cru e doloroso piscando em seus traços. Porque quando perdi meu pai, perdi a habilidade de sentir muito de qualquer coisa. Enterrei tudo sob concreto e aço. Construí muros tão altos que nada podia me tocar. Ele se inclinou, pressionando um beijo suave na minha testa. E então você desceu aquele corredor e depois de muito tempo, senti algo rachar.
algo se abrir. Ele recuou, os olhos dele escuros e intensos. Talvez você seja perigosa, Sofia. Talvez vá me destruir. Mas agora mesmo não me importo. Agora mesmo só quero manter você perto e descobrir por que olhar para você parece voltar para casa, para um lugar onde nunca estive. Então ele tinha ido, cruzando o corredor para a própria porta, me deixando parada na minha entrada com o coração acelerado e a mente girando. Entrei no meu quarto, trancando a porta como ele tinha sugerido, e me apoiei nela, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O ataque, o sangue, o beijo, a confissão dele de que sentia algo por mim, algo perigoso e consumidor e intenso demais para o tempo curto que nos conhecíamos. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar planejando rotas de fuga e pensando em formas de me libertar dessa gaiola dourada. Mas enquanto trocava para a camisola de seda que alguém tinha deixado na minha cama, enquanto deslizava sob cobertas mais macias que nuvens, tudo o que conseguia pensar era o olhar nos olhos de Rafael quando me beijou. Como se eu importasse de verdade. Como se fosse mais que uma transação ou semelhança ou quebra-cabeça para resolver. Como se fosse dele e ele estivesse disposto a queimar o mundo para manter assim. Fechei os olhos, exaustão finalmente me reclamando. E meu último pensamento antes do sono me levar foi que estava em perigo terrível. Terrível. Não de ameaças externas ou atacantes misteriosos, mas da possibilidade de que pudesse realmente estar começando a me importar com o monstro que tinha me feito sua esposa. A luz da manhã filtrou pelas cortinas, pintando listras douradas pela minha cama. Por um momento feliz e desorientado, esqueci onde estava. Então a realidade caiu de volta com o peso do anel de diamante no meu dedo, os lençóis de seda contra minha pele, a memória de sangue em tecido branco e um beijo que tinha gosto de perigo e algo mais escuro. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos espirais. Senhora Santos, posso entrar? Maria. Sim. Ela entrou, carregando uma bandeja. Café, frutas frescas, pães que cheiravam como se tivessem acabado de sair do forno. Sr. Santos pediu que trouxesse café da manhã. Ele está em reuniões a manhã toda, mas pede que se junte a ele no escritório ao meio-dia. Pede. Palavra tão educada para o que era claramente um comando. Obrigada. Peguei o café gratamente, deixando o calor penetrar minhas mãos. Maria, há quanto tempo você trabalha aqui? Os olhos dela se arregalaram levemente. 4 anos, senhora. Você já viu o Sr. Santos assim? Com alguém? Ela hesitou e vi cálculo ali, pesando o que era seguro dizer. Não, senhora. Sr. Santos mantém sua vida pessoal muito privada. Os funcionários ficaram surpresos ao saber do casamento. Ela pausou. Mas o quê? Ele está diferente desde que a senhora chegou. Mais presente. Geralmente se enterra no trabalho. Mal percebe quando estamos no cômodo. Mas ontem mudou toda a agenda. E ontem à noite, quando voltou, a primeira coisa que fez foi checar a senhora. Isso não é típico dele. A informação pesou no meu peito. Não queria importar para ele. Não queria essa conexão estranha que parecia estar se formando apesar de toda a razão de que não deveria existir. Depois que Maria saiu, tomei banho e me vesti em roupas do guarda-roupa extenso. Jeans escuros e um suéter creme simples, recusando me fantasiar mais que o necessário. Meu reflexo mostrava uma mulher que parecia mais descansada do que se sentia, os olhos guardando sombras que não estavam lá há 4 dias atrás. Tinha horas antes do meio-dia, horas para explorar essa prisão ou gaiola ou lar. Ainda não tinha certeza qual palavra se encaixava melhor. Saí do meu quarto, imediatamente notando o guarda posicionado discretamente no corredor. Ele acenou para mim, mas não falou, sua presença tanto reconfortante quanto restritiva. A casa se revelou lentamente enquanto vagava. Uma biblioteca com livros do chão ao teto, muitos em italiano. Uma sala de música com um piano de cauda que parecia antigo e provavelmente era. Um conservatório cheio de plantas exóticas e o som de uma fonte. Cada cômodo falava de riqueza acumulada por gerações,
de poder que vinha com dinheiro antigo e tradições mais antigas. Me vi atraída de volta à sala de jantar formal, onde tínhamos comido ontem à noite, estudando os retratos nas paredes. Ancestrais Moretti me encaravam com expressões severas, os olhos pintados me seguindo enquanto me movia. Parei em um homem na casa dos 40 com os olhos e mandíbula de Rafael, pintado talvez 25 anos atrás. Meu pai. A voz de Rafael atrás de mim me fez pular. Ele estava na entrada usando calças escuras e uma camisa cinza carvão, parecendo que tinha dormido e se banhado, lavando toda a evidência da violência da noite passada. Apenas o corte na mandíbula e os nós dos dedos enfaixados permaneciam. Você se parece com ele? Me disseram. Ele se moveu mais perto, estudando o retrato com uma expressão que não consegui ler. Ele era um homem duro. Justo, mas duro. Exigia excelência. Não aceitava nada menos, mas amava profundamente quando se permitia. Como com a Isabela. Sim. Ele se virou para mim, os olhos escuros intensos na luz da manhã. Tive meu pessoal trabalhando a noite toda. História da sua família. Procurando conexões. Meu estômago se apertou. E? A vila do seu pai. São Marcos, na costa da Campânia. População menos de 500. Ele puxou o telefone. Me mostrou uma foto de uma pequena vila de pescadores. Prédios brancos agrupados ao redor de um porto. Barcos balançando em água azul. A mãe da Isabela era da mesma vila. Teriam sido da mesma geração. O chão pareceu inclinar. Isso não significa... A mãe do seu pai se chamava Ferreira antes de casar. Maria Ferreira. A voz dele era gentil, mas implacável. Tia da Isabela. Agarrei o encosto de uma cadeira próxima, precisando de apoio. Não. Isso é impossível. Meu pai nunca mencionou, porque provavelmente não sabia a significância. Vilas pequenas. Todo mundo é relacionado de alguma forma. Mas significa que você e a Isabela são primas. Primas de segundo grau, mas ainda família. Ele colocou o telefone no bolso. Explica a semelhança. Genética se expressando similarmente através de gerações. Alívio e confusão guerrearam no meu peito. Então eu não sou... Não há conspiração. Só semelhança de família. Só família. Algo piscou em seus olhos. Decepção, talvez. Ou alívio próprio. O que significa que você é inocente em tudo isso? Só uma mulher pega na bagunça do irmão, pagando pelos pecados dele. Ele ofereceu a mão. E agora o que acontece? Me forcei a encontrar o olhar dele. Agora que você sabe. Agora... Ele pausou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Agora temos que decidir o que isso é. O que somos. Você poderia me deixar ir? Sugeri, embora as palavras travassem na garganta. Anular o casamento. Agora que sabe que não estou envolvida em nada. A expressão dele endureceu. É isso que você quer? Eu quero... As palavras travaram. O que eu queria? Liberdade, sim. Minha vida antiga de volta. Mas aquela vida tinha ido. Queimada no momento em que Marco roubou das pessoas erradas. E a alternativa? Voltar para um mundo onde sempre seria a garota cujo irmão devia à máfia, onde minha família nunca estaria segura. Isso me aterrorizava mais que ficar. Quero entender o que isso é. O que somos. Ele pegou minha mão, os dedos se entrelaçando com os meus. Venha comigo. Me guiou de volta ao escritório, onde a foto da Isabela observava da parede. Mas algo tinha mudado. Os barbantes tinham sido cortados, as conexões removidas. Apenas algumas peças-chave permaneciam. A foto da Isabela. O relatório do assassinato do pai dele. Um punhado de documentos. Comecei a tirar isso esta manhã, Rafael disse baixinho. 18 anos procurando, e a resposta era mais simples do que pensei. Ela não fazia parte do assassinato. Fugiu porque estava apavorada. Porque os inimigos do meu pai teriam usado ela contra nossa família se a encontrassem. Como você sabe? Porque finalmente a encontrei.
Ele puxou algo no computador. Um atestado de óbito. Isabela Ferreira morreu 8 anos atrás na Argentina. Mal súbito. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Passou a vida fugindo de uma tragédia da qual não fazia parte. Morrendo sozinha. Um oceano longe de casa. A tristeza na voz dele rachou algo dentro de mim. Apertei a mão dele. Sinto muito. Eu também. Ele se virou para mim, enquadrando meu rosto com ambas as mãos. Sinto muito que desperdicei 18 anos perseguindo fantasmas. Sinto muito que deixei isso me consumir. O polegar dele traçou minhas maçãs do rosto. Mas não sinto que tenha levado a você. Rafael, sei que isso começou errado. Sei que não te dei escolha, que te comprei como propriedade para pagar uma dívida. Os polegares dele traçaram minhas maçãs do rosto, o toque ternamente gentil. Mas estou pedindo agora, não como seu dono ou captor, como seu marido. Fique comigo, deixe-me cortejá-la propriamente, deixe-me mostrar quem sou além da violência e sangue. Meu coração martelou. E se eu disser não? Se quiser ir? Dor passou pelos traços dele, mas ele não desviou o olhar. Então vou deixar você ir. Vou garantir que sua família seja protegida, que a dívida do seu irmão seja perdoada, que você tenha tudo o que precisa para recomeçar em algum lugar seguro. Não vou manter você prisioneira, Sofia. Não mais. As palavras deveriam ter trazido alívio. Em vez disso, trouxeram confusão e algo perigosamente perto de decepção. Você realmente me deixaria ir embora? Se ficar aqui fosse verdadeiramente insuportável? Sua testa pressionou contra a minha. Sim, mas estou esperando que me dê uma chance. Dê a nós uma chance. Porque quando olho para você, não vejo mais a Isabela. Vejo você, Sofia. A mulher que enfaixou minhas mãos sem ser pedida, que se levantou contra mim mesmo quando estava apavorada, que me beija de volta como talvez, só talvez, sentisse essa coisa entre nós também. Essa coisa que só existe há 2 dias. E quanto tempo é necessário para saber que ama? Os lábios dele roçaram os meus, suaves e questionadores. Então, o que diz, esposa? Vai ficar? Eu deveria ter dito não. Deveria ter exigido minha liberdade e corrido de volta para minha vida simples. Mas aquela vida era cinzas agora. E parada nos braços de Rafael, percebi algo aterrorizante. Não queria ir. Ainda não. Talvez nunca. Vou ficar, sussurrei. Mas preciso de autonomia, de liberdade. Ele recuou levemente, curiosidade e esperança guerreando na expressão dele. Nomeie-as. Quero ver minha família regularmente. Quero que sejam protegidos sempre. Respirei fundo. Quero saber o que você faz. Sem mais segredos sobre depósitos e ataques e qualquer violência que vem com seu mundo. Se sou parte dessa vida, preciso entendê-la. Feito. E quero tempo. Tempo de verdade para conhecer você. Para descobrir se isso pode ser algo real além de obrigação e dívida. Quanto tempo? Não sei. O quanto for preciso. Segurei o olhar dele firmemente. Consegue me dar isso? Consegue ser paciente? Um sorriso curvou seus lábios. Genuíno, alcançando seus olhos de um jeito que transformou todo o rosto dele. Por você, posso ser paciente. Esperei 18 anos por respostas. Posso esperar um pouco mais para você perceber que quer ficar. Presunçoso. Confiante. Ele me beijou propriamente então, profundo e lento, as mãos deslizando para meu cabelo. Mas vou merecê-lo, Sofia. Todo dia vou mostrar por que escolher a mim foi a decisão certa. As semanas que se seguiram provaram que ele queria dizer cada palavra. Rafael me cortejou como se fôssemos amantes novos em vez de cônjuges forçados. Jantares onde conversamos por horas sobre tudo e nada. Caminhadas pelos jardins onde ele me ensinou os nomes das rosas que tinha plantado para a mãe. Noites onde tocava piano na sala de música, os dedos coachando beleza das teclas, os olhos nunca saindo dos meus. Ele me introduziu ao mundo dele gradualmente, cuidadosamente. Conheci seus conselheiros.
Homens que me tratavam com respeito porque Rafael exigia. Aprendi sobre seus negócios legítimos junto com os menos legais, entendendo como tinha construído um império que percorria ambos os mundos. Vi a violência também. A realidade do que ele fazia para manter seu poder. E enquanto me assustava, também vi o código que vivia, a honra que governava até suas ações mais sombrias. Minha família veio jantar num domingo. Minha mãe chorando lágrimas felizes por me ver segura e bem. Meu pai atordoado pela casa e pela vida que eu agora vivia. Marco mandou uma carta de onde quer que Rafael o tivesse mandado. Algum lugar seguro, longe de jogos e dívidas. A carta estava cheia de desculpas que não estava pronta para aceitar. Mas talvez algum dia. 3 meses depois do casamento, Rafael me levou de volta a São Marcos, a vila que nos conectava através de gerações. Caminhamos as ruas estreitas onde nossos ancestrais tinham vivido. Paramos no cais onde barcos de pesca ainda chegavam com o pescado do dia. Uma senhora velha reconheceu o nome Ferreira, lembrou da mãe da Isabela, contou histórias sobre a garota que tinha sido tão linda, que se apaixonou por um homem da cidade e desapareceu num mundo diferente. Ela nunca voltou, a mulher disse tristemente. Depois que ele morreu, simplesmente sumiu. Sempre nos perguntamos o que aconteceu com ela. Ela tinha medo, disse suavemente, entendendo agora. Amava ele tanto que a morte dele quebrou algo dentro dela. Fugiu porque ficar teria a destruído. A mão de Rafael encontrou a minha, entrelaçando nossos dedos. Naquela noite, num pequeno hotel com vista para o mar, ele fez amor comigo pela primeira vez. Terno e apaixonado, e nada como eu tinha temido. Ele venerou meu corpo com mãos e boca, sussurrou palavras em italiano que não entendi, mas senti nos ossos. E quando terminou, quando jazíamos emaranhados em lençóis, ele disse as palavras que estava esperando ouvir. Te amo, Sofia. Não por causa de destino ou coincidência ou conexões de família que te trouxeram a mim, mas porque você é você, porque é forte e corajosa e me vê. Realmente me vê. E não fugiu. Também te amo. As palavras vieram mais fáceis do que esperava, fluindo como água encontrando seu curso. Mesmo você sendo perigoso e possessivo, e me comprou como gado. Ele riu, o som rico e quente. Em minha defesa, não sabia que me apaixonaria pelo gado. Bati no ombro dele, mas estava sorrindo. Terrível. Honesto. Ele rolou, me prendendo sob ele, os olhos escuros com calor renovado. Você é minha, Sofia Santos. Não porque te comprei, porque escolheu ficar. Porque me deu uma chance que não merecia. E você é meu, retruquei, puxando-o para um beijo. Meu marido perigoso e obcecado, e surpreendentemente terno que toca piano e planta rosas, e queimaria o mundo por mim sem hesitação. Os lábios dele encontraram meu pescoço trilhando fogo. Toda e cada vez. 6 meses depois, estava naquela mesma sala de música onde primeiro o ouvi tocar, minha mão descansando no leve inchaço da minha barriga. Rafael tocava uma composição nova, algo suave e esperançoso que tinha escrito para a criança que descobrimos que eu estava carregando. Nossa filha, se o ultrassom estivesse certo. Uma nova geração de santos, nascida de violência e dívida, mas criada em amor. Ele terminou de tocar e se virou para mim, os olhos brilhantes de emoção. O que acha? Está perfeito. Me movi para ele, deixando ele me puxar para seu colo, a mão dele cobrindo a minha sobre minha barriga. Ela vai amar. Isabela, ele disse o nome cuidadosamente, observando minha reação. Se você estiver confortável. Para honrar a mulher cuja genética te trouxe a mim. Para lembrar que amor perdido não precisa permanecer perdido. Lágrimas encheram meus olhos. Isabela Santos. Acho lindo. Ele me beijou suavemente, reverentemente, a mão espalmada protetoramente sobre onde nossa filha crescia. Obrigado por ficar. Por me dar isso. Por me ensinar que o coração que achei que morreu com meu pai estava só dormindo, esperando pela pessoa certa para acordá-lo.
Obrigada por ser paciente, murmurei contra seus lábios. Por me deixar escolher você, em vez de só aceitar que você me escolheu. Descansando minha cabeça no ombro dele, respirando seu cheiro familiar, senti nada além de calor. Nada além de segurança. Nada além de amor que tinha crescido do solo mais improvável, florescendo contra todas as probabilidades em algo real e duradouro e verdadeiro. A dívida que nos uniu tinha sido paga há muito. Meu irmão tinha construído uma nova vida em Brasília, mandando fotos do emprego num restaurante, do apartamento pequeno, do patrocinador de jogadores anônimos. Meus pais visitavam mensalmente, minha mãe já tricotando roupinhas minúsculas e planejando para a neta. As ameaças que me trancaram em cômodos subterrâneos tinham sido neutralizadas. O império de Rafael seguro e crescendo. Tínhamos começado da escuridão, de violência e medo e votos forçados falados sob coação. Mas encontramos luz. Encontramos amor. Encontramos um futuro que nenhum de nós tinha esperado nas ruínas de planos que nunca tinham sido feitos para nós. No que está pensando? Rafael murmurou contra meu cabelo. Que sou grata. Inclinei o rosto para o dele. Que as escolhas terríveis do Marco me levaram aqui. Que a tragédia do seu pai e o medo da Isabela e conexões de família que nunca soubemos que existiam conspiraram para nos unir. Que talvez o destino seja real afinal. Ou talvez só tivemos sorte. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. De qualquer forma, estou mantendo você para sempre. Sem anulações, sem arrependimentos, sem cláusulas de escapada. Prometo. Prometo. A mão dele apertou na minha, a aliança dele pegando a luz ao lado da minha. Você é minha, Sofia. E eu sou seu. Para melhor ou pior, na escuridão e na luz, até que a morte nos separe. E talvez nem então. Sussurrei pensando na Isabela e no pai de Rafael. De amor que tinha ecoado através de gerações para me trazer aqui. Talvez nem então. A tempestade bateu contra as janelas. Chuva chicoteando o vidro. Vento uivando pelos jardins. Mas dentro, envolvida nos braços do meu marido, nossa filha segura entre nós. Nunca me senti tão em paz, tão em casa. Tinha sido comprada como pagamento por uma dívida. Casada com um monstro que não conhecia. Presa numa vida que nunca escolhi. Mas de alguma forma, impossivelmente, encontrei amor na escuridão. Encontrei um homem sob o monstro. Encontrei um futuro pelo qual queria lutar. E quando Rafael me carregou escadas acima para nosso quarto, não cômodos separados mais, mas um espaço compartilhado onde construímos nossa vida juntos, soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. De ficar, de amar, de construir algo lindo de pedaços quebrados, de me tornar exatamente quem sempre fui destinada a ser. Sofia Santos, esposa do homem mais perigoso da cidade, futura mãe, e a mulher que finalmente ensinou um coração congelado em luto como bater novamente. Evin, obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.